Quando aprove a Deus de preparar a palavra para a igreja, Deus foi colocando ao meu coração uma mensagem a qual Deus falasse primeiramente comigo. Porque eu creio, amados, que a palavra, ela, antes de vir até vocês, ela começa aqui no altar. Ela precisa começar aqui, porque se ela não começar aqui, da onde flui rios de vida, não adianta, amados, porque a gente não vai alcançar o objetivo que Deus quer para nós. Então, primeiramente, nós temos que estar ligados no trono, temos que começar aqui, para que vocês aí possam receber do Senhor. E quando Deus falava ao meu coração, eu falei assim: Senhor, eu quero trazer uma mensagem a qual eu possa relembrar alguns feitos que o Senhor fez comigo, para que eu possa compartilhar com vocês. Ali tem um slide. Hoje nós vamos falar sobre pontos onde a nossa família vai estar dentro desses pontos. Eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Almeida. Eu e minha esposa, Mara Rúbia, né, eu brinco aqui que tem aquele clichê, né, a mais linda da igreja, a mulher mais especial, mas realmente ela é, amados. Eu fui abençoado com a vida dessa linda jovem, que é a minha esposa. Então, eu e elas, nós somos líderes aqui na igreja de Ministério de Famílias, e eu já me coloco à disposição de vocês, já nos colocamos à disposição da igreja. E quando Deus falava comigo, aprove a Deus que Deus começou a falar um pouco sobre o meu coração, sobre o que eu vivi. Eu, amados, para estar aqui com vocês, conversando nessa noite, é por milagre do Senhor. Quem conhece um pouquinho da minha história, quem conhece um pouquinho lá do quando eu era adolescente, sabe que para mim estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor, é por um milagre do Senhor. Eu me converti quando eu ainda era pequenininho, e fui à igreja, procurei, e ainda na minha casa, meus pais não falavam assim a palavra do Senhor, não falavam essa linguagem que nós falamos, e eu tinha minha avó, e a minha avó falava do Senhor, só que minha avó ficava longe, e minha mãe, ela não me levava à igreja, meu pai não me levava à igreja, e aí teve um momento que a minha avó, conversando comigo, falou assim: vamos lá, e ela me levava pequenininho, e eu, desses pequenininhos que já desceram para a salinha, eu era desse tamanho. E eu comecei a ser ministrado e fui sendo alimentado. E passou um tempo, eu fui para o ministério de adolescentes, que foi o Getsemane na época, se chamava assim. E passou um tempo, eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Eu saí da igreja. Passaram-se alguns anos, eu voltei para os caminhos do Senhor através de uma viagem que eu fiz. Uma viagem a qual 30 dias eu precisava estar trabalhando com um pessoal que eram pastores. Era uma carreada evangélica, e Deus teve um encontro, eu tive um encontro com Deus novamente naquele lugar. E Deus falou comigo nessa viagem, e foram 30 dias, amados, eu ouvindo a palavra, e Deus falando comigo, chegou um ponto que eu falei assim: nossa, sabe aquilo que você sente, dá aquele saudosismo, aquela saudade, aquilo que eu ouvia quando eu era pequenininho, e a gente às vezes acha que não, seus filhos estão lá embaixo, sendo ministrados, recebendo a palavra do Senhor, e às vezes a gente fala assim: nossa, eles estão brincando lá e não estão prestando atenção. Estão recebendo o alimento que vem de Deus. E eu lembrei daquelas palavras e eu falei assim: Senhor, eu quero voltar à essência do Teu Evangelho, eu quero buscar novamente a Tua face. E eu voltei com 18 anos. E quando eu voltei, amados, me reconciliei com o Senhor. E Deus começou a mudar quadros na minha vida. Eu não vou falar muito sobre mim, porque a palavra nós temos que falar de Jesus, temos que falar da Bíblia. Mas para que você entenda o contexto do que nós vamos falar nessa noite, gostaria de dizer que eu sou um milagre. Eu sou a probabilidade de não dar certo. Por quê? Filhos de pais separados. Meus pais se separaram cedo. Como eu falei, meu pai não me levava à igreja, minha mãe não me levava também para a igreja. Se separaram, eu tinha aqueles problemas familiares. E eu poderia ser um jovem rebelde. Até um ponto eu fui. Mas um dia eu falei assim: Senhor, eu quero voltar à casa do Pai. Eu quero voltar a sentir aquilo que eu sentia. E eu voltei à casa do Senhor. E Deus começou a falar comigo. E Deus me deu uma promessa. Deus falou assim comigo: olha, permaneça em mim, que eu vou restaurar a tua vida. Eu vou transformar aquilo que porventura você não consegue enxergar.
você terá uma família. E eu fiz uma oração um dia. Eu orei ao Senhor, eu falei assim: Senhor, que a minha história seja diferente. Que eu encontre uma pessoa que caminhe comigo, que vá comigo à igreja, que tenha os mesmos preceitos, que deseje Deus, o Senhor, mais do que qualquer coisa dessa terra. E eu fiz essa oração. E Deus me deu uma esposa. E hoje nós temos um filho que hoje ele tem 4 anos, que é o Rafael. Ele também está sendo ministrado hoje na salinha. E agora eu quero que você se coloque nessa situação. Eu não sei, como eu falei, a gente tem isso também. Eu não sei qual é a sua história, não sei qual é o seu caminhar. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Mas eu quero dizer que Deus tem poder para transformar histórias. Deus pode mudar histórias. Deus pode mudar caminhos. Deus pode entrar na tua vida e fazer aquilo que porventura você ainda não consegue enxergar. Na vida dos teus, na vida dos teus filhos, que porventura às vezes não está com você aqui nessa noite, mas que você entra à noite no teu quarto e ora pela vida dele. De repente seu pai, sua mãe, de repente você foi a pessoa que todo mundo falou: você não vai ser nada, mas hoje você está aqui, porque Deus tem um propósito na tua vida, em nome de Jesus. Você crê, igreja? Vocês creem, igreja? Aleluias. E aí, a primeira coisa que Deus foi falando comigo, que eu precisava refletir Cristo na minha casa. Amados, nós temos aqui, quantos aqui são pais? Quantos aqui são pais? Eu creio que os seus filhos estão lá embaixo hoje nas salinhas, né? No Kids. Alguns de nós cremos que os nossos filhos, por estarem lá recebendo uma palavra, é o bastante. E quando chega durante a semana, nós esquecemos de ministrar a palavra para os nossos filhos, nós esquecemos de abrir a palavra, nós esquecemos de falar assim: ei, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, da forminha deles, mas às vezes nós esquecemos de falar nos nossos lares isso. Sabe por quê, amados? Nós temos a tendência de achar que terceirizar a nossa responsabilidade, de falar assim: olha, a igreja é responsável pela educação espiritual do meu filho. E eu quero te dizer nessa noite que não é assim. Os nossos filhos estão sendo ministrados, só que se eu dentro da minha casa, pela história que eu tive, pela oração que eu fiz lá atrás, e pelo que Deus tem feito na minha vida, se eu não continuar buscando, nada vai mudar, nada vai acontecer. A nossa história, amados, ela não se baseia em um momento, mas no nosso caminhar com Jesus. E hoje, como eu falei, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, mas o meu filho tem. Olha que bênção, o seu filho tem você nessa noite. Os seus filhos podem olhar para você e falar: olha, meu pai e minha mãe fala de Jesus. E o nosso dever como pais nessa noite, como nossa família, é elevar essa geração a uma geração de crentes fortes e edificados no Senhor, para que na próxima geração, os nossos filhos que hoje estão sendo ministrados, sejam eles a estarem aqui ministrando a palavra do Senhor. Você crê nessa palavra? Que o seu filho um dia pode estar levando a palavra, que o seu filho um dia pode estar aqui louvando. Agora eu te falo, como está o coração do nosso pastor, da nossa pastora? Estava aqui agora, a nossa pastora com o Gabriel cantando, o Arthur às vezes fica ali na parte da mídia. Olha que privilégio que tem a vida dos nossos pastores, mas eu digo a vocês, pelo tempo que eu conheço ele, há 10 anos que eu estou aqui servindo na igreja, que eu nunca vi eles falarem assim: olha, vamos deixar pela igreja, vamos deixar as coisas acontecer. Não, eu sempre vi eles mostrando o evangelho, levando a palavra para os seus filhos, e hoje eles estão servindo a igreja, porque é o melhor lugar que eles podem estar. E esse é o desejo do meu coração para o meu filho, para o Rafael. E eu creio que esse é o desejo do teu coração em relação ao teu filho. E eu quero liberar uma chave na vida de vocês. Eu gosto dessa palavra. Por que essa palavra? Chave. Porque a chave, quando ela é entregue nas tuas mãos, ela vai acessar uma porta. E essa porta só você vai conseguir entrar por ela se você tiver essa chave. Se vocês não prestarem atenção, Deus libera sobre as nossas vidas promessas. Todas as palavras que são ministradas aqui nesse lugar são promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós não pegamos essas promessas. Mas eu quero que em nome de Jesus você receba essa palavra. E essa primeira chave é uma palavra que você já escutou várias vezes.
O discurso convence, mas o exemplo arrasta. Sim ou não? O exemplo, amados, ele arrasta. Você pode falar A, B, C, mas se você não vive isso, eu quero te dizer que tem alguma coisa que precisa ser observada nesse caminhar. Porque o nosso falar, ele não pode ter só falar, ele precisa ter exemplos. E uma igreja onde os filhos precisam ser apaixonados por Jesus, começa nas nossas casas, porque os nossos filhos são nossos reflexos. O teu filho é teu reflexo. Esses dias estava o Rafael com 4 aninhos, começou a conversar comigo, começou a falar, e blá blá blá, ele falando, daqui a pouco ele começou a conversar comigo, eu falei, ei, da onde você está tendo esse entendimento? Onde você aprendeu isso? E começou a me ensinar, com 4 anos de idade, e eu comecei a falar, eu nunca falei isso, mas ele já começou a absorver as coisas, sabe, as coisas que vão ensinando para ele, que vai aprendendo na escola, e aí Deus falou ao meu coração, e a parte espiritual, aonde ele vai aprender? Como ele vai crescer em Jesus, como ele vai crescer como um cristão nessa terra. E Deus falou ao meu coração, ei, essa é tua responsabilidade. E eu comecei a falar com ele, e eu falava em casa assim, ei, eu tenho que ser, eu e minha esposa, nós temos que ser os primeiros a sermos apaixonados por Jesus. Porque se eu não for apaixonado por Jesus, como eu quero que o meu filho chegue nessa estatura a qual eu peço a Deus e eu clamo a Deus, se não começa comigo? O judeu, ele tem uma premissa. O judeu, ele libera palavras proféticas sobre os seus filhos. Já começa desde pequenininho os seus filhos, o filho de um judeu, a aprender na Torá, vai aprendendo, vai estudando, mas os seus pais são aqueles que colocam as mãos sobre os seus filhos e abençoam os seus filhos. Aqui a gente tem esse negócio, bênção. Bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoe. Só que muitas vezes a gente esquece de entender que esse Deus te abençoe, nós estamos abençoando nossos filhos, que seja uma verdade em nosso meio. Mas o judeu, ele fala isso clamando, porque ele sabe ao qual Deus que ele serve. E ele abençoa os seus filhos. Foi assim na vida de Abraão. Foi assim após na vida de Isaac e na vida de Jacó. Geração que recebia dos seus pais o ensino do caminho, e quando eles crescerem, porque quando eles estiverem maiores, eles não vão desviar dele. Se nós estivermos plantados na casa do Senhor, nós vamos florescer. Nós vamos florescer, igrejas. Muitas vezes nós recebemos uma palavra, e essa palavra, ela vem nos nossos corações, a gente até que entende por um momento. Só que passa a segunda, terça, quarta, quinta, essa palavra ela vai perdendo poder, vai perdendo efeito. Sabe por quê? Porque nós esquecemos de buscar onde de fato tem o alimento para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Uma palavra liberada aqui, ela pode mudar destinos. Você crê nessa palavra? Uma palavra aqui liberada, ela pode mudar destinos. Só que esse destino, ele precisa estar ligado juntamente com a palavra de Deus. Eu tenho que ter prazer em meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite e dia. E essa palavra é a luz, é o coração de Deus, é a essência do nosso Senhor. E quando começa a acontecer isso na nossa vida, começa a refletir na nossa casa, na nossa família. E Deus falava sobre mim, que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Se nós observarmos aqui a palavra no Antigo Testamento, muitos que pregavam a palavra, levavam para sua casa, para os seus filhos, e a palavra de Deus diz que uma geração após a outra era abençoada. Deus estava ali. Mas a palavra diz que algumas gerações acabavam esquecendo do Senhor. E quando acontecia isso, essa geração acabava perecendo. E aí quando vinha uma outra geração, ela falava, ei, eu escutei lá do antepassado, onde os meus avós, onde os que ficavam lá atrás, falavam de um Deus que mudava histórias. Vamos observar essa palavra, e trazia de volta a essência do Senhor. E aí a palavra de Deus diz que quando acontecia isso, aquela geração era abençoada. Nós hoje carregamos a arca da aliança. Hoje nós carregamos a essência de Jesus. Hoje Deus, o Espírito Santo habita em nós.
E o nosso papel e o nosso dever é levarmos isso adiante para as próximas gerações. Qual é a diferença de um legado e de uma herança? Se eu perguntasse para vocês, qual é a diferença de um legado e de uma herança? Herança é aquilo que um pai deixa para um filho, aquilo que porventura eu vou receber dos meus pais, quando eles não estiverem mais aqui. Mas, quando aconteceu já algumas vezes, de conversar com algumas pessoas, alguns aconselhamentos que nós fazemos, de pessoas que tiveram uma história parecida com a minha, onde não tiveram pai, minha mãe foi pai e mãe, mas que ao longo da vida não tiveram a pessoa próxima. E a pessoa fala assim: olha, meu pai deixou carro, deixou casa, deixou isso, mas eu não tive amor, meu pai não pregou a palavra para mim, eu só ouvi a palavra na igreja, mas quando chegava em casa era briga, era discórdia, era meu pai e minha mãe discutindo na minha frente. E eu quero dizer a você que ele pode ter deixado tudo para mim, mas eu não quero me parecer com meu pai e nem com a minha mãe. Eu não quero parecer com eles. E um legado, amado, sabe o que é um legado? É que porventura você não possa deixar uma casa, não deixar um carro, não deixar bens materiais, mas você vai deixar um legado na vida do teu filho, um legado de esperança, um legado onde Cristo é o caminho, onde Cristo é aquele que vai cuidar da vida do teu filho, é aquilo onde você vai me é a essência de Jesus Cristo. Isso é um legado, isso não morre. E aí uma mesma pessoa fala assim: olha, meu pai porventura não deixou isso, não deixou aquilo, mas ele me deixou a palavra. Ele ministrou a palavra dentro da minha casa, era o primeiro a orar comigo, era o primeiro a entrar numa roda e falar: ei, hoje aqui na minha casa nós vamos ler a palavra, nós vamos orar juntos. Não vai acontecer só no momento, não, a minha casa vai viver isso todos os dias. Isso é um legado. E essas pessoas falarem assim: olha, eu quero me parecer com meu pai, eu quero me parecer com a minha mãe. Quando os meus filhos que estiverem aqui, quando eu tiver os meus filhos, eu quero passar o mesmo legado que meu pai passou para mim. Existe um provérbio oriental que diz assim, porventura, acho que todo mundo já ouviu, que diz assim: homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis. Nossos filhos são herança do Senhor, eles serão os próximos. Como nós temos levado esse legado para as nossas casas? Para os nossos esposos, para as nossas esposas? Como nós temos ministrado? Será que nós estamos forjando crentes fracos ou crentes fortes? Nossos filhos, a nossa casa precisam ter experiências com Deus. Os nossos casamentos precisam ter experiências com Deus. Deus quer se revelar para cada um de nós. Quem aqui já teve uma experiência com Deus? Uma experiência única, só você e Deus? Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. É algo de uma particularidade, você e Deus. Porque você buscou a face do Senhor e Deus se revelou. Deus se mostrou um Deus que pode fazer grandes coisas, que pode transformar destinos e pode fazer coisas sobrenaturais. E para que isso aconteça nas nossas vidas, nós temos que buscar. E uma coisa que eu tenho visto, amados, que por mais que nós estejamos levando a palavra, o mundo ainda não deixa de ser mundo, o mundo continua sendo mundo. Quantos jovens têm escutado palavras de morte? Quantos jovens têm escutado palavras, a qual me desculpe aqui, eu não sei qual é a sua visão, mas eu não estou pregando sobre questão política, mas eu estou falando de fato o que a palavra nos diz. Essa agenda comunista, progressista, a qual diz que a criança ela nasce sem um sexo definido, a qual ela chega a uma certa idade e ela vai decidir se ela é homem ou se ela é mulher.
Isso é o que o mundo quer pregar para os nossos filhos, colocar dentro das nossas casas, e cabe ao nosso papel ensinar o que Deus ensina a nós, que a palavra diz que Deus fez homem e fez mulher, fez macho e fez fêmea, que a tua filha é uma princesa do Senhor, que o teu varão, o teu filho vai ser como Josué, vai ser como Davi, vai ser um varão forte, valoroso, um homem honrado. É isso que a palavra nos diz. Mas o mundo quer destruir nossos preceitos. O mundo quer entrar nas nossas casas e quer dizer que ele pode falar assim: olha, o seu filho é herança e ele é de fato do Estado. Está repreendido, amados. Não cabe ao Estado, não cabe nem à igreja ensinar. A igreja ensina o caminho, mas se não eu e você não ensinarmos de fato o caminhar de Jesus e o caminhar como homem, como mulher de Deus, o que nós estamos fazendo como pais e como mães? Os nossos filhos observam tudo. Observam como o mundo diz, o que o mundo fala. Esses dias o Rafael chegou falando uma coisa em casa, na hora que ele falou, não vou repetir. Quando ele falou aquilo, eu falei assim: epa, peraí, o que você falou? E ele repetiu, rindo, e eu parei, sentei, não bati, não fiz nada. Eu falei: olha, o que você falou não agrada ao Senhor. Sabe o que o Rafael me falou? Desculpa, papai. Desculpa, papai. Agora, se eu escuto aquilo e deixo passar, mais vai entrando, e quando eu perceber, eu vou falar assim: aonde que eu errei? Não, amados, aonde eu deixei de ensinar? Porque ensinar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Não terceirize a sua responsabilidade. Aleluia. Não terceirize a sua responsabilidade. O nosso desafio hoje é andar e viver no Senhor, não só sentir pelo momento, mas mergulhar e não sermos levados por doutrinas estranhas ou ensinamentos que podem te mostrar o que o mundo quer, mas não o que Deus quer. O nosso desafio é viver Cristo. E eu digo a vocês, não é fácil. Fácil, sabe o que é? É você vir por um culto, o ministério de louvor, tocar um louvor, você pular na presença de Deus, seu irmão do lado falar em línguas e você ser cheio da palavra, ser cheio da presença. Mas quando está você e Deus, só você sozinho, aí sim eu quero ver que aí é um desafio. E aí, porventura, a gente escuta uma palavra aqui, outra palavra aqui, e a gente é levado por doutrinas, e doutrinas que vai entrando na nossa casa, e vai destruindo aquilo que Deus sonha para as nossas vidas. A nossa fé, ela precisa ser inabalável. A nossa fé, a sua fé, ela precisa ser inabalável. Jesus salva, Jesus liberta. Ponto final. Não existe outro Deus a não ser Jesus. É Ele que guia as nossas vidas, e você começa a nortear a tua casa, e começa a falar: ei, está vindo a dificuldade, está vindo uma situação que porventura a gente pode falar assim: como eu vou sair da situação? Ei, acalma o teu coração, o caminho é esse aqui, ó. O caminho é esse, a minha confiança está naquele que venceu, e eu vou vencer juntamente com Ele. A nossa fé precisa ser inabalável. Tudo vai passar, amados, tudo vai passar, edificação vai passar, líderes vão passar, governo vai passar. A gente fica com medo do governo, com medo de alguma coisa, prenúncios de guerra, Israel entrando com Hamas em guerra, vai continuar acontecendo, porque a palavra diz que os últimos tempos serão assim. Só que a nossa fé, ela precisa ser inabalável. Pode estar acontecendo, mas dentro da minha casa habita o Senhor. Pode estar vindo aí, passamos pelo Covid, mas a minha confiança está no Senhor. Essa igreja aqui, através dos nossos pastores, muitas igrejas fecharam as portas durante a pandemia, mas essa igreja falou: ei, a porta vai estar aberta, nem que seja uma pessoa, para a gente não vai ter culto, mas a gente vai estar com as portas abertas, vamos orar, vamos começar a fazer culto online, vamos fazer, mas a palavra não vai deixar de ser ministrada, porque a nossa fé é inabalável. A tua fé dentro da tua casa precisa ser inabalável. Ei, se porventura o teu filho hoje
Eu não sei como está a tua situação, mas se o teu filho hoje está preso nas drogas, se o teu filho porventura hoje está na bebedice, se porventura o teu pai está numa situação onde você tem clamado, e você porventura fala assim: olha, eu não vejo mais esperança. Chega um atribulado do inferno e fala: esse aí não tem mais jeito. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não perca a fé. Como eu falei, eu sou um milagre, amados. Eu sou um milagre. Eu posso falar que eu sou um milagre. Não perca a fé, não perca a esperança. Continue buscando, porque Deus é fiel para fazer dentro da tua casa, dentro da tua família. O ministério de família, ele se começa, o primeiro reino é dentro da tua casa. Se coloque e se levante como escolhido e como escolhida do Senhor. Davi, ele passou algo muito incrível, porque Davi, ele teve uma história muito poderosa, uma história muito forte, a qual a gente sempre vai falar pelos feitos que ele fez, sobre o urso, sobre o leão, sobre o gigante. Mas uma coisa que eu quero te falar: desde pequenininho ele não tinha uma aparência, todos não davam nada para ele, era aquele que era o menor dentro da sua casa. Só que o que acontece? Deus estava preparando Davi para grandes coisas, Deus estava forjando o caráter de Davi, e Deus estava forjando a fé de Davi, uma fé inabalável. As situações que porventura você possa estar passando, o que eu esteja passando, não vão nos destruir. Elas não vão nos destruir. Se eu perguntar aqui, quem já passou aqui algum problema, uma dificuldade, ou está passando algum problema, alguma dificuldade? A grande maioria vai levantar a mão. Eu até brincava pela manhã que aqui tinha umas crianças, eu falei, até as criancinhas vão para a escola, já tem os seus problemas, os seus dilemas. É inerente do ser humano. Só que eu quero te dizer que esses problemas não vão te destruir. Se você já passou um problema e você venceu, é porque Deus esteve contigo e Deus garante a vitória. E Deus está contigo, e Deus vencerá, você vencerá com Deus mais uma batalha. Não pare, não retroceda. Se colocamos a mão no arado, não é para olhar para trás. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu falo isso para o meu coração, para a minha vida, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um dia, amados, em nome de Jesus, a mesma coisa que eu falei sobre nossos pastores, eu vou ver o meu filho aqui um dia, ou ministrando a palavra. Eu já comecei a perceber assim que ele gosta muito de louvor. Um dia ele fica lá, não sei se por causa que eu tocava bateria, eu não sei de onde vem, mas de vez em quando ele pega uns pauzinhos e começa a bater. Aí ele: papai, vamos na igreja, já quer que eu compre uma bateria eletrônica para ele. Eu falo: meu Deus, como é que as coisas acontecem? Eu não lembro se ele viu isso, mas Jesus e o Espírito Santo já está começando a mostrar ali, no coraçãozinho dele, o chamado dele. Qual é o meu papel? Fortalecer isso na vida dele. Fortalecer isso na vida dele. Se porventura você ouviu uma palavra de derrota, ei, você não vai conseguir, você não vai chegar em lugar nenhum. Em nome de Jesus, essas palavras vão ser aniquiladas. Todos nós aqui, amados, todos nós temos um chamado do Senhor. Cada um de vocês que estão sentados aqui, Deus chamou vocês para grandes coisas. Tenham a fé e a confiança no Senhor. Se levante. O Evangelho entrou na minha vida. O Evangelho entrou na minha vida, transformou a minha história, tem transformado a minha casa, me transformado como um pai. Eu tenho muito ainda que aprender. Eu creio que você também tem muito a aprender ainda. Como o pastor mesmo falou que nós recebemos, nós temos ali uma fonte onde está jorrando, é de lá que eu vou me alimentar. A nossa vida a gente não para de aprender, mas nós temos que ter desejo de aprender do Senhor. Eu preciso ser um bom marido, eu preciso ter uma esposa ao meu lado. A primeira coisa que eu falei com a Mara, quando nós fomos começar a namorar, a primeira coisa que eu falei com ela: olha, eu sou cristão,
você me conheceu na igreja, não me impeça de fazer a obra do Senhor. E eu sempre orei por uma pessoa que estivesse ao meu lado. E eu confesso que desses 8 anos que eu estou casado, já tive vários momentos que eu estive fraco, e eu tive uma esposa forte ao meu lado. Uma esposa que falava: ei, se você porventura não vai hoje para o culto, eu vou orar para a nossa casa, eu vou orar para a nossa vida. E hoje nós estamos aqui, nos colocando à disposição da igreja, nos colocando à disposição de vocês. Eu quero dizer que você é mais que abençoado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E o inferno não tem poder sobre a tua vida, o inferno não tem poder sobre a tua casa. Só que eu preciso dizer uma coisa, nessa noite, quem decide isso é você. Você que decide, eu não posso decidir por você, o pastor não pode decidir por você. Você precisa tomar a decisão no teu coração. Se tivéssemos aqui, amados, se fizéssemos exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, bem para que você entenda. Se fizéssemos hoje um evangelismo, com esse número de pessoas aqui, quantas pessoas aqui vocês acham que conseguiríamos alcançar num evangelismo? Agora eu pergunto a vocês, se esse mesmo número de pessoas aqui se propôs a levantar e falar assim: olha, Deus me deu um chamado, eu vou me levantar, eu vou começar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, aonde nós estaríamos? Lembra que o pastor falou, sentado, salvo e satisfeito? Não fique assim. Não se contente com um pouco. Não mergulhe simplesmente os teus pés. Não mergulhe simplesmente os teus joelhos. Mergulhe o corpo inteiro. Se permita viver o novo em Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida que você vai ter prazer na palavra do Senhor. Que você vai ter prazer de chegar na tua casa e sentar com os teus e orar com os teus. Que você vai ter prazer e abrir a Bíblia e falar assim: olha, é isso aqui que Jesus está falando para mim, então eu preciso ser transformado. Deus está falando comigo que eu preciso mudar isso, então eu vou mudar isso. E eu te garanto uma coisa: você não será o mesmo. Nós seremos transformados. E eu quero novamente louvar a Deus pela sua vida. Já peço que você possa ficar de pé. Eu quero fazer mais uma oração com você. Eu sei que muitos de nós nessa noite podem dizer assim: Almeida, isso é você. Isso é você que está falando. Mas você não sabe o que eu estou vivendo dentro da minha casa. Realmente eu não sei. Mas eu sei que Deus pode entrar e mudar a tua história. Almeida, porventura eu fui diagnosticado com depressão. Porventura eu tentei até tirar minha vida. Almeida, você não sabe o desespero que eu sinto dentro do meu coração. Eu quero te dizer: deixe Deus entrar e fazer morada. Mas Almeida, eu já fiz isso. Não desista, continue. Não pare de orar, não pare de clamar. Eu já tenho feito tanto. Eu fui para vigília, já fiz isso, já fiz amados, a nossa caminhada nessa terra. Quem disse que Deus falou para nós que seria fácil? Ela não seria fácil. Para uns pode ser mais difícil, para outros pode ser mais fácil, mas cada um tem a sua caminhada. O importante é que a gente não podemos parar, amados. Não pare, é uma jornada. E eu volto a dizer, os nossos filhos estão olhando para esta geração. É uma geração de crentes fortes, é uma geração de crentes que qualquer coisinha para. Por qualquer coisa já começa a esmorecer, esquece das promessas do Senhor. Oh Deus, eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, por primeiramente, Deus, entrar no meu coração, entrar na minha vida, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem transformado, meu Pai, aquilo que de fato, Jesus, muitos olhavam e falavam que não seria, mas o Senhor tem feito, Jesus.
E eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor me colocou líderes para cuidar da minha vida, Jesus. Eu quero colocar e abençoar a vida dos nossos pastores nessa noite. Eu quero abençoar, meu Pai, a vida dos nossos pastores, nossos líderes nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a casa dos nossos pastores. Que o Senhor possa abençoar os filhos deles. Nós que somos aqui filhos espirituais. Eu quero primeiramente, Jesus, agradecer e abençoar esse casal, meu Pai. E eu quero agradecer, Jesus, pela essa porta que está aberta aqui, Jesus. Porque estamos aqui, meu Pai, recebendo as Tuas palavras. Recebendo, meu Pai, o Teu alimento, Jesus. E eu sou grato, meu Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa entrar na vida de cada um aqui, Jesus. Nos nossos lares, meu Pai. Transforma, Jesus, aquilo que precisa ser transformado, Jesus. Que possamos dar um basta, meu Pai, naquilo que achamos que precisamos, mas o Senhor mostra para nós: larga, abandona, viva o novo comigo. E eu quero abençoar a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Que a depressão, se estiver batendo na porta, que ela possa bater em retirada. Que o espírito de suicídio possa bater em retirada em nome de Jesus. Que o pensamento negativo possa bater em retirada em nome de Jesus. E que possamos crer num dia abençoado, em dias melhores, aleluias. Que possamos escolher o Senhor todos os momentos das nossas vidas. E que essa casa, essa igreja, cada filho teu aqui, meu Pai, aqueles que estão assistindo esta ministração nos seus lares, sejam abençoados em nome de Jesus. Faça em nosso meio, meu Pai, porque só precisamos da Tua palavra, só precisamos de Ti, Senhor. Nada mais tem importância a não ser as Tuas palavras nas nossas vidas, Deus. E que possamos desejar isso todos os dias, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. E eu sei, meu Pai, que os teus filhos darão testemunhos de como o Senhor entrou e como o Senhor transformou aquilo que porventura que poderia ser uma história triste, mas não, será uma história de vitória, uma história de bênçãos. E em nome de Jesus, os seus filhos estarão dando testemunho das tuas bênçãos, dos teus milagres. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, Jesus.